Você que tem medo de chuva. Falar do festejo Ceará Junino é abrir o baú de memórias e resgatar grandes alegrias, grandes emoções, grandes sentimentos vividos não só nas finais, mas também nas etapas. E especialmente falar desses dois importantes títulos que a Cheiro de Terra conquistou ao longo dos seus 22 anos. É também mexer um pouco na saudade, né? Mas vamos lá, falar sobre a história da Cheiro de Terra com o festejo Ceará Junino, que não começou em 2010, começou um pouco antes, quando a final acontecia ainda em Juazeiro do Norte. A Cheiro de Terra teve a felicidade de participar, de viajar de Horizonte até Juazeiro do Norte para mostrar o seu trabalho. Mas foi somente em 2010 que a Cheiro de Terra conquistou seu primeiro título. Conhecendo a grandiosidade que era o cenário junino do estado do Ceará. E aí, ir para a final do festejo Ceará Junino, que é considerado o maior festival de quadrilhas juninas do estado do Ceará, por ser o único festival que consegue reunir as melhores quadrilhas representantes de cada região, levando lá até a final regional, né? E a Cheiro de Terra já teve essa felicidade de gritar "é campeã" por 2 vezes. Em 2010 eu não fazia parte do grupo ainda, né? Eu não dançava, mas eu estava naquela noite lá no Dragão do Mar e eu pude sentir não só como um cheiroso, porque eu já me considerava um cheiroso, mas também como público. O quão emocionante foi aquela apresentação. E aí eu fico arrepiado de lembrar, porque de sentir o público vibrando com a apresentação, com o final da apresentação, e todo mundo com os olhos assim vidrados de emoção, dando aplausos calorosos, gritos de emoção. E aí eu lembro muito que ficou gravado na minha cabeça, eu acredito que de muitas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da Cheiro de Terra naquele ano, que vinha trazendo as redes e as rendas cearenses dentro do seu espetáculo, da música que era tema da quadrilha, a música temática que era apresentada no começo e no final do espetáculo, da apresentação, que dizia assim: "Vou deitar na rede e sonhar os sonhos dela. Vou trazer mulher rendeira pra rindar na passarela."
Eu acho que essa música marcou muito todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer esse trabalho. E aí, naquela noite do Dragão do Mar, foi assim, o ápice da emoção. E naquela noite, a história da Cheiro de Terra, ela mudou completamente, porque ela acabou entrando dentro de um outro cenário junino, né? As outras quadrilhas puderam conhecer, o público quadrilheiro pôde conhecer quem era a Cheiro de Terra.
que foi quando nós conquistamos o segundo título. E aí eu já estava no grupo, e aí eu posso falar com muito mais propriedade. Ganhar o título em 2012 foi sem igual, porque eu lembro que nós tivemos, era um final de semana muito importante, porque nós tínhamos a apresentação sexta-feira na final do Ceará Junino, que não era a última noite era no domingo, e no sábado nós tínhamos a apresentação no Festival Cearense de Quadrilhas Juninas. E aí nós fomos pra final do Ceará Junino, dançamos, e ficou faltando 6 pontos. Se não me falha a memória, eram 6 pontos que ficou faltando pra fechar a planilha. E naquela época a gente já ficou meio assim, sem esperança de vencer, né? Nosso trabalho estava sendo bem visto e bem reconhecido no estado, mas nós ficamos sem esperança de que viesse o título, porque em 2010 a quadrilha faltou 1/10, a diferença foi de 1/10 pra vitória, né? E aí 6 pontos era uma pontuação bem considerável, né? E aí nós não estávamos esperando de fato o título, mas nós fizemos uma linda apresentação naquela noite, mas aí com 6 pontos faltando, nós realmente não esperávamos. Nós tivemos a felicidade de também ganhar a final do Cearense de Quadrilhas Juninas e fomos pro Nordestão, que aconteceu lá na Praia de Iracema. E aí, na concentração para entrar no Nordestão de Quadrilhas Juninas, nós recebemos o resultado da final do Festejo de Ceará Junino. E eu fico arrepiado de lembrar, porque foi uma felicidade tão grande. Nós estávamos literalmente entrando em quadra para representar o nosso estado, né? Adivinho do título que nós tínhamos ganho da noite anterior, né? Do Festival Cearense. E aí, entrando em quadra, nós recebemos a notícia que havíamos sido campeã, mais uma vez, bicampeã do Festejo Ceará Junino em 2012, com o tema Coronéis da Cera, abordando, trazendo a história da cera da carnaúba, da palha da carnaúba, que é o símbolo do nosso estado, é um símbolo de riqueza, enfim, tem uma história tão linda e importante para ser mostrada. A Cheiro de Terra transformou isso em um lindo espetáculo.
Chuva cai, molha na terra seca. Cheiro bom, cheiro de terra. Chuva cai, molha na terra seca. Cheiro bom de cheiro de terra.